O Flamengo venceu o Bahia na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Vitória gigante fora de casa contra o adversário muito qualificado, né, que já venceu inúmeros adversários, especialmente dentro de casa. E no último fim de semana acabou de impor muita dificuldade e merecia a vitória diante do Botafogo. Numa atmosfera incrível formada lá em Salvador, com um calor que levou jogadores do Flamengo a passarem mal ao final da partida, com destaque para o Gerson, né, que estava visivelmente ali tendo um mal súbito. O Flamengo foi lá e venceu. Não foi o futebol mais exuberante do mundo, mas taticamente fez um jogo inteligente, especialmente depois de uma determinada mudança que o Tite fez e desencadeou facilidade no resto do jogo. Facilidade essa que você vai ter pela última vez, que vai ser a promoção do curso Explorando o Jogo. O curso Explorando o Jogo tá saindo por R$ 97. Tu ainda pode parcelar esse valor de R$ 97, que é pagamento único. Tu pode parcelar de até 6 vezes. Para você começar a ter entendimento sobre tática no futebol. O pessoal do Laboratório do Futebol tá maluco e eu consegui com eles reativar essa promoção que já fez muito sucesso e a galera pedia muito. Então, são os últimos dias, eu reitero, são os últimos dias para você adquirir o curso Explorando o Jogo por esse preço. O preço vai aumentar como aumentou outro dia e eu tô avisando vocês. Então aproveita a promoção que tá no link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você tem 1 ano para fazer o curso depois, então aproveita o preço que tá muito, muito barato e começa a estudar futebol. Você vai ver a diferença que vai fazer para você na compreensão do jogo, tá bom? O pessoal do Laboratório do Futebol é muito sério e o curso tem muita qualidade. Pelo preço, então, é piada, tá bom? Então aproveita essa promoção e por aqui nós vamos falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o like aí, tá? O Flamengo que voltou a ter o Léo Ortiz como volante, né? O Léo Ortiz pelo lado esquerdo desse meio de campo, acho que muito focado na zona de maior construção do Bahia e também numa zona mais física, que tem o Everaldo caindo por ali, a gente vai mostrar já já. O Gerson, que é a grande novidade pelo lado esquerdo. O Gerson é um coringa, e o coringa às vezes paga o preço de ser coringa, né? Todo mundo tem a sua posição. Gerson e Léo Ortiz não, vão jogar até de goleiro, especialmente o Gerson. E isso acarreta em problemas, como aconteceu nesse jogo, eu vou te mostrar daqui a pouco. Bruno Henrique de centroavante, Luiz Araújo aberto pelo lado direito, que é a dele, né? É a posição preferencial dele. Já o Bahia, ele tem uma dinâmica de falso 9, como eu, né? O Cauli joga como esse falso 9, usando a camisa 8, e o movimento que o ataque faz é ter o Everaldo iniciando as jogadas aberto, recompondo pelo lado, o Tassiano também, e com bola esse time passa a fazer isso aí, né? Que é trazer o Cauli para o meio de campo, para ser esse engante aí, como dizem os argentinos, ter os dois atacantes ali alinhados e ultrapassagem dos laterais, dependendo de quem tiver na zona da bola. Dos dois bons laterais, né? O Santi Arias e o Luciano Juba, dois bons laterais desse ótimo time, muito bem treinado pelo ótimo técnico Rogério Ceni. Vamos ver o que aconteceu dentro de campo. Deixa o like aí, tá, gente? Dá trabalho pra caramba fazer isso aqui. O Bahia usa da estratégia de se defender numa espécie de 4-5-1. E aí, gente, eu vou até botar para vocês verem mais claramente na imagem. E aí o que acontece? Ele acaba fechando as linhas de passe. A ideia do Bahia, especialmente defendendo nessa segunda zona aí do campo, né, durante a fase ali de progressão do Flamengo, o Bahia tenta interceptar esses passes por dentro. Então ele dá uma certa liberdade para os zagueiros saírem jogando e deixa a armadilha pronta para você tentar esse passe por dentro, e eles com muita atenção vão tentar interceptar essas jogadas, né? E para fugir dessa armadilha, o time precisa ou acertar esse passe, que é muito difícil, especialmente acertar um jogo inteiro, ou tentar um jogo mais explorando
marcando as laterais do bloco, né? E aí é tentador você tentar fazer lançamentos como esse que o Léo Pereira fez ao Bruno Henrique, né? É tentador você tentar fazer isso sem pleonasmo ou com pleonasmo, e isso acabou deixando o Flamengo tentando jogar longo mais vezes do que o próprio torcedor gostaria, mas era uma estratégia para tentar não sofrer tanto assim, tá? Uma estratégia para tentar não sofrer tanto assim com transições, porque em organização ofensiva o Bahia, apesar de tratar muito bem a bola, ele tem dificuldade de penetrar, a gente vai falar aí. É mentira dizer que o Flamengo jogou retrancado contra o Bahia, tá? Tá aqui um lance logo aos 3 minutos de jogo, o Flamengo subindo marcação, pressionando alto o Bahia, fazendo ali o Bahia ficar no seu próprio campo. Aliás, os primeiros 10 minutos de jogo foram bem marcados por isso, o Bahia tentando sair do seu campo de defesa sem conseguir, apesar de ter a bola, não conseguia sair do campo de defesa, e o Flamengo conquistando ali, né, fazendo o Bahia ter as suas construções mais atrasadas, tá? Então, isso de fato foi uma coisa marcante desse início de jogo. É claro que o Bahia, dentro de casa, com um time bem coordenado, bem treinado, com os titulares, um time de bem menos carga de jogos, né, nessa fase do ano, é claro que ele ia construir, ele ia ter capacidade de construir, e depois ali entre os 10 e os 20 minutos de jogo, o Bahia teve de fato um domínio de passes curtos, mas um domínio muito mais fora desse bloco de defesa do Flamengo. Esse bloco de defesa do Flamengo estava bastante compacto, e o Bahia colocava pouca gente ali dentro, então feria muito pouco o Flamengo. O De La Cruz, que você tá vendo no vértice ali mais avançado desse bloco, ele, diferente de como o Arrascaeta normalmente faz, ele não ficava preso ali, né, junto com o centroavante, ele baixava bastante, os dois volantes de novo subindo e descendo juntos, muito alinhados, coisa que não acontecia quando o Flamengo jogava em dupla, e mudou para melhora tática do time. Então o Bahia colocava a gente fora do bloco, conseguia ter jogo pelos lados com os dois laterais, mas ali você tá vendo aquele desenho que eu mostrei, o Cauli com o Tassiano e o Everaldo, mas eles não conseguiam ter infiltração dentro desse bloco defensivo do Flamengo, né? E acabava tendo que voltar a bola, recuar a bola, e acabava perdendo a bola, e o Flamengo conseguia progredir. Só que durante essa fase, que é uma fase de contra-ataque, né, contra um time que estava te atacando no teu campo, o Flamengo não estava preparado para contra-atacar, né? Não estava muito bem preparado para contra-atacar, e eu vou explicar para vocês. Aqui é um lance que exemplifica bem isso. O Flamengo consegue esticar a bola, ter o jogo um pouco mais avançado, e o Gerson vai dar no De La Cruz, que tá um pouco à frente. O que o De La Cruz vai fazer? Ele vai devolver essa bola no Gerson no espaço, justamente no espaço vazio. O De La Cruz tá certo, ele tá ocupando a ponta, e ele vai rolar essa bola no meio espaço, que é o espaço entre o corredor central e a ponta. Só que o Gerson vai fazer a ultrapassagem errada, vai ler errado a jogada, e ele vai tentar ultrapassar por fora, perder tempo na corrida e depois se lamentar e até pedir desculpa pro De La Cruz. Olha lá ele batendo na mão do De La Cruz. Gente, de novo a gente vai falar desse problema, entre aspas, que é a versatilidade do Gerson. O Gerson é o melhor jogador no ano do futebol brasileiro. Muitos de vocês preferem o De La Cruz, e eu entendo, gente, a gente não tem que preferir um ou outro, tá? Mas eu sei que o cara que chega sempre tem uma preferência em cima do cara que tá aí, mesmo que seja ídolo. Enfim, é um negócio meio maluco, mas eu compreendo o que existe. Fato é que o Gerson é o principal jogador do Flamengo na temporada, junto com o Pedro. Só que pelo Gerson ser muito versátil, ele fica mudando de posição durante os jogos, durante todos os jogos. É muito raro você ver o Gerson começar e terminar um jogo na mesma posição. E isso faz o quê? Faz com que ele fique perdendo referência das funções que exerce. Claramente, naquele lance, o Gerson fez a corrida errada porque ele tá com um drive diferente, ele não tá, como o Tite fala, com o chip certo na cabeça. O Tite sabe disso. Então, assim, é muito difícil isso num momento que você tá tão desfalcado, mas quando o time tiver inteiro e tiver chegado, né, todos os reforços já contratados, e o Plata que vai ser contratado, aliás, veja todos os vídeos de reforço que a gente fez aqui no canal com bastante cuidado, cara, o Tite vai precisar rever isso aí, porque assim, o cara fica sendo prejudicado por ser muito competente. Aliás, isso acontece em quase todos os ramos de trabalho, né? O cara que entrega mais trabalho geralmente é o cara que recebe mais trabalho pra fazer, enquanto a turma que é boa, mas entrega bem só o seu,
continua sendo demandada só no seu. Enfim, eu acho que isso precisa ser, no mínimo tem que ter uma reflexão sobre isso. Fato é que, acertadamente, depois de 30 longos minutos, né, do Gerson pelo lado esquerdo, Gerson que é bom pelo lado esquerdo, que fez muito bom período com o Sampaoli, tanto no Olympique quanto no Flamengo jogando pela esquerda, ele não estava bem por conta disso aí que eu te falei. E aí o Tite inverte e coloca o Luiz Araújo pela esquerda. Luiz Araújo que tem muito mais essa explosão e tá mais fresco também, mais descansado, muito mais essa explosão para marcar alto, e o Flamengo imediatamente, logo aos 32, já construiu uma jogada baseada nisso, né? O Luiz Araújo pega a bola pelo lado esquerdo, aí ele pega com o pé aberto, ele tem visão de jogo, tem bom passe, ele vai encontrar o Gerson completamente livre, o Gerson que já fez o deslocamento de fora para dentro e tá no corredor central dentro daquilo que ele tá acostumado a fazer. E aí ele recebe essa bola e ele vai finalizar rápido, embora seja em 2 toques e não de primeira, ele finaliza rápido. O Marcos Felipe não tava vendo a bola, e se essa bola fosse no gol, mesmo que no meio, ela teria entrado. Então foi instantânea a melhora do time com bola. Por quê? Porque o time passou a ter um pouco melhor a transição, embora não fosse a melhor transição. No lance seguinte, né, um pouco depois, na verdade, aos 43, o Flamengo teve uma outra jogada, que foi com o Luiz Araújo, que fez o passe para dentro. E o Gerson quase, né, faz o gol que ia abrir o placar no jogo, né? O Luiz Araújo tá lá no canto superior da tela e o Gerson vai finalizar. Gente, a imagem não fica bem enquadrada para não tomar copyright aqui, tá? Vocês sabem disso. E o Gerson finalizou de direita daí, mas estava muita gente na frente da bola, isso é do adversário, e não conseguiu fazer o gol. Mas o Flamengo já melhorava a partir dessa inversão. Mas não é essa a mudança que fez com que o time ganhasse o jogo, e eu vou te explicar já já. E aí, o Bahia, claro que era perigoso, né? O Bahia joga dentro de casa, jogava dentro de casa, é um time insinuante. E aí, logo aos 46 minutos, logo em seguida, ele foi ter uma oportunidade que não se tornou uma chance de gol por conta da ótima atuação nesse lance do Carolino Pereira. E ele conseguiu ter uma abordagem excelente contra o Everaldo, numa jogada já característica dele. O Everaldo corta ali para dentro e o Léo Pereira vai conseguir fazer o giro e cortar com o pé direito, né? Girar no próprio eixo e cortar com o pé direito. Jogada de alto grau de dificuldade. É muito boa jogada do Léo Pereira, tá? E acabou mantendo o Flamengo com a baliza ali, sem sofrer gols, naquele momento que poderia mudar a história do jogo. No segundo tempo, sim, veio a grande mudança que a gente vai querer abordar, que foi a mudança que o Tite fez para melhorar o time. O que a gente percebeu, tá? O Flamengo tinha no primeiro tempo, muita dificuldade em 2 fases do jogo. As 2 fases do jogo que o Flamengo tinha dificuldade era para contra-atacar, porque de uma das pontas você tinha o Gerson, que é um jogador de retenção, e na outra sim você tinha velocidade por dentro também, mas essa velocidade por dentro que você tinha era uma velocidade que não te dava também a parede. Você não tinha um jogador para fazer o pivô ali por dentro, receber essa bola de costa, e o Bruno Henrique encontrava muita dificuldade. Essa dificuldade de não ser uma parede também se impunha na outra fase, o outro problema, que era a organização ofensiva. Quando você tinha que atacar o seu adversário que estava se preparando para defender, você não tinha um atacante que fizesse uma parede e pudesse ajudar o Gerson, por exemplo, a construir. Para poder colocar o Gerson no jogo, o Tite tinha 2 opções. Ou ele trocava o De La Cruz, ou o Léo Ortiz, ou o Pulgar, e colocava o Gerson centralizado, ou ele trocava o Bruno Henrique com o Gerson e colocava o Bruno Henrique aberto e o Gerson como um falso 9, mas ele foi um pouco mais criativo e deu bastante certo. Ele avançou o Nico De La Cruz, e o De La Cruz passou a ser um segundo 9, um segundo atacante, na verdade até um primeiro atacante, quase que um falso 9. O Bruno foi deslocado um pouco mais para o lado esquerdo, para ser mais um ponta, mais um segundo atacante, como jogou em 2019. E o De La Cruz, sim, era esse jogador que, com ou sem a bola, tinha a missão de dar apoio e depois de vir para a base da jogada. E foi assim que começou a ser construído o gol da vitória. O De La Cruz está ali na jogada, ele não participa recebendo a bola, mas ele baixa para a base da jogada a partir da referência, o que gera apoio
pro Gerson jogar e depois vai gerar o próprio Gerson indo para aquela posição. E aí o Gerson atacando o espaço recebe aquela bola e consegue encontrar o Varela livre, o Varela vai fazer o cruzamento e o Flamengo vai ter um escanteio ofensivo. Essa jogada simboliza a mudança que mudou o jogo e que trouxe ao Flamengo um pouco mais de posse de bola naquele período da partida. E aí, se a bola parada defensiva é um problema no Flamengo, a bola parada ofensiva é uma solução e sempre foi desde o início da temporada, né? O Flamengo bastante competente nesse quesito do jogo, né? Nesse aspecto do jogo. E ali preparou esse gol, né? A gente lá no jogo contra o Juventude falou sobre a importância do Juventude ter o Lucas Barbosa, que era gigante, e a forma como eles utilizavam o Lucas Barbosa nas bolas paradas, parado como uma referência dentro da área, sem sair do bloco para não atrair essas marcações individuais, que são esses caras que estão de vermelho ali, marcando os dois zagueiros do Flamengo. Pois é, o Flamengo fez a mesma estratégia, utilizando, primeiro, muita gente da primeira trave, para deixar muita gente do Bahia marcando ali, atraindo muita gente, colocando o Fabrício Bruno para correr atrás do Bruno Henrique, recebendo a marcação individual, e aí deixou o Bruno Henrique como quem não quer nada ali, parado, esperando o cruzamento, sem se deslocar, sem gerar impulsão a partir da corrida, ele que tem impulsão natural. E ali o Flamengo consegue um cruzamento flutuante ali, muito mais para a segunda do que para a primeira trave. E o Bruno Henrique faz um gol, é muito decisivo, para variar, um jogador extremamente decisivo. E o Marcos Felipe, Marcos Felipe... Marcos Felipe. E aí, o mais difícil já tinha passado. O Flamengo estava finalmente à frente no placar e a partir disso poderia passar a dominar as ações. Só que tudo isso foi colocado em risco por uma falha individual. E, gente, no futebol territorial, né, de muita força, de muita ocupação de espaço, você falhar pode gerar mais de um perigo pro teu time. Olha um exemplo aqui. O Ayrton Lucas vai afastar essa bola e fura em bola, né? Deixa essa bola pro Cauli. O que vai acontecer? Chance clara de gol, né? O Matheus Cunha faz uma ótima defesa e vai ser escanteio. O time que toma gol em bola parada direto, agora tem que defender o escanteio. Essa já é a segunda chance dos caras. E aí, no retorno dessa bola parada, o Everton Ribeiro vai fazer uma finalização para um milagre do Matheus Cunha. A gente não sabe muito bem se estava impedido, foi marcado o impedimento, mas você veja, uma falha individual gerou 3 chances do adversário. O Ayrton Lucas tem abusado do direito de cometer essas falhas, tá? Não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu acho até que estão exagerando na perseguição a ele, mas, cara, tem que cuidar, tem que prestar atenção, porque isso pode colocar em jogo uma competição de mata-mata. E aí o Flamengo perde o De La Cruz por lesão, o Léo Ortiz pede pra sair, é uma outra posição pra ele, o Tite demora demais pra mexer, né? E aí, quando mexeu, ele viajou na maionese, né? Viajou na maionese, ele mexeu, colocou o Everton Araújo, tá certo, colocou ali o Michael, tá certo, mas aí, ao invés de colocar o Gerson pro meio do campo e deixar o Luiz Araújo aberto, ele fez o contrário. Deixou o Luiz Araújo no meio do campo e o Gerson aberto. Só que o Gerson, gente, ele tava morto. Ele tava completamente extenuado. O Gerson tá numa sequência absurda. E aí ele fez isso e quase sofreu um gol logo em seguida, né? E aí demorou uns 5 minutos, né, torturando a gente com esse negócio do Gerson tá aberto, sem condição nenhuma de estar. Claramente o próprio jogador, de alguma maneira, falou pro técnico isso, pra ele poder mudar, né? E assim, isso é uma falta de sensibilidade grave, né? Pra quem tá comandando o time na beira do campo, tá? Eu gosto do Tite, acho que ele sofre muitas críticas exageradas, mas, porra, vacilo demais, né? O Flamengo tinha, depois que o Michael entrou, uma estratégia de utilizar ele nas costas do Juba. Inclusive, assim, o Klaus inventou uma falta que poderia ter sido o gol do Flamengo. Mas a falta que não foi marcada, porque não teve falta, teve uma chance de gol muito séria que o Flamengo perdeu e ela fica meio que invisível. Tá? O Wesley faz uma boa jogada de invertido depois de uma bola parada. O Gerson ataca o espaço, agora sim, estava jogando por dentro, o Tite tinha corrigido. E aí ele vai na segunda trave procurar o Michael. O passe do Gerson, gente, foi perfeito. Ele fez o passe perfeito, atacou o espaço e jogou a bola na segunda trave. Por que raios o senhor Robozinho não estava ali para cumprimentar? Não dá para entender. O Robozinho tinha que estar ali. O Michael perdeu esse gol taticamente, tá? Perdeu o gol.
perdeu o gol. E ali seriam 2-0 para levar pro Maracanã e poder descansar, tá? Depois, infelizmente, o Robozinho viria a se lesionar, né? E agora, que coisa acontece com o Flamengo, né? Tanto o Robozinho quanto o De La Cruz. Se a gente questiona bastante a fisiologia do clube pelas lesões seguidas e todas de posterior de coxa, eu acho que essas duas lesões a gente não pode muito colocar na conta do Fábio Maceridian, não. O De La Cruz, basta você olhar os números da carreira dele, não tá acostumado a jogar tantos jogos na carreira. Tá? Aliás, é até um mérito da preparação física do Flamengo conseguir colocá-lo em campo em tantos jogos como ele tem jogado esse ano. Não tem, na carreira dele recente, nos últimos 4 anos, uma sequência tão forte de partidas nos países onde jogou, especialmente na Argentina, na verdade, é onde jogou. Então, o De La Cruz se lesionar é meio que um resultado esperado, tá? Podia ser evitado, talvez, mas nenhum dos outros clubes, o River nunca evitou também. Então é um jogador que tem tendência a se lesionar, o Flamengo sabia disso quando comprou, é por isso que ele não tá na Europa. Com relação ao Michael, mesma coisa. O Michael estava em pré-temporada. Na pré-temporada, lá onde ele estava, e qualquer clube do mundo é onde se enfatiza a parte física. Ele está num nível diferente dos outros atletas e chega num ritmo de competição acelerada. E aí, estourou a posterior de coxa. Ele deve ter feito no máximo 2, 3 treinamentos com o Fábio Maceridian. Óbvio que não é culpa dele. Perde os 2 contra o Corinthians e vai tentar recuperá-los na data FIFA. Contra o Corinthians, o Flamengo deve ter o Pedro de volta, o que pode trazer um time um pouco mais encorpado. E quem sabe estrear o Alcaraz, tendo em vista que vai abrir espaço. Ou ter o Lohan de volta. O Lohan que foi tão decisivo no jogo do turno contra o mesmo adversário. Será que ele vai ser inspirado por isso para voltar a jogar bem depois de ter tido o contrato renovado, ter tido a longa batalha para a renovação do contrato? Pois é, vamos acompanhar o que vai acontecer e eu peço a você que aproveite a sua última chance de se inscrever no curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol, que está saindo a R$ 97,00, pagamento único, que tu pode parcelar de até 6 vezes. Você vai aprender muito mais sobre futebol, vai entender muito mais sobre o jogo quando tiver feito esse curso. Eu recomendo, eu garanto. Então aproveita, clica no link na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? Muito obrigado e eu fui.